Nesta manhã vamos para a edição das 9 com o João Paulo Alcazar. Já vamos falar dessas casas assombradas pela desocupação. Mas antes, olhamos o mundo. Desta vez, aparentemente, a Itália vira o disco e não toca o mesmo. Silvio Berlusconi garante que depois de sair não vai recandidatar-se à chefia do governo. A anunciada demissão do primeiro-ministro foi bem recebida pelas bolsas europeias, que negociam esta manhã em terreno positivo. O seguinte, Lisboeta não foge à regra. Vejamos então melhor, Cristiano Ronaldo, o que diz Berlusconi esta manhã ao jornal La Stampa. Berlusconi já fez as contas e diz ao jornal La Stampa que a matemática mostra que não há outro caminho. Não havendo uma maioria, tem mesmo de haver eleições antecipadas. Berlusconi aponta mesmo uma data, início de fevereiro, garante que não será candidato e aponta Angelino Alfano como candidato a primeiro-ministro do centro-direita. Chegou a hora de Alfano, ele é mesmo bom, bravíssimo, diz Berlusconi, vai ser ele o candidato do Povo da Liberdade. Antigo ministro da Justiça, Alfano é nesta altura secretário-geral do Povo da Liberdade, o partido de Berlusconi. Mas antes das eleições, Berlusconi diz que é urgente aprovar as medidas de austeridade. Primeiro temos de agir, primeiro temos de sair deste carrossel infernal e perigoso. Por isso, Berlusconi faz um apelo à maioria e à oposição para que se entendam de forma a que o pacote de medidas seja aprovado até ao final do mês. Questionado pela Stampa se esta demissão resulta de um golpe dos mercados, Berlusconi afirma que não se deve encarar a demissão como uma imposição dos mercados, mas como uma oportunidade. E sobre o que vai fazer quando sair do governo, Berlusconi diz que vai continuar a tratar do AC Milan, de que é proprietário, mas quando o jornalista do La Stampa diz não acreditar num Berlusconi de lasciar andar, ou seja, de deixar andar, e de Cavalieri concede, pode sempre dar uma mãozinha na campanha eleitoral. Vamos ver o que pretende fazer ainda Silvio Berlusconi no mundo político italiano. Francesco Franco é professor de Economia na Universidade Nova de Lisboa. Esta manhã, comentando para a TSF as últimas notícias que chegaram de Roma, ele disse que os principais partidos vão ter de se entender quanto ao modo de atacar o problema da economia. No fundo, considera Francesco Franco, a imagem do que sucedeu em Portugal. Se o cenário de uma eleição antecipada é o cenário que Berlusconi vai a escolher, isso significa que a maioria que tem que passar a lei de estabilidade é uma maioria muito grande, obriga os partidos italianos a praticamente comprometer-se antes das eleições, como foi feito em Portugal. Perante os nomes de que se vai falando, para o lugar ainda ocupado por Berlusconi, este professor de Economia, professor italiano, a trabalhar em Lisboa, aposta em Mario Monti, um independente que passou pela Comissão Europeia. O Mario Monti era um candidato ideal, um governo de coligação, com uma maioria muito forte, transversal, e que podia assegurar o mercado internacional sobre a implementação do programa. O Angelino Alfano é o candidato escolhido para o Berlusconi e, por isso, é um candidato político que não é muito conhecido fora da Itália e, provavelmente, é muito conhecido em Itália também. As hipóteses para a chefia do governo de transição, governo de unidade em Itália, hipóteses vistas a partir da Universidade Nova de Lisboa pelo professor economista italiano Francesco Franco. Tal como Itália, também com os pés de molho no Mediterrâneo e a cabeça nas nuvens da crise política, a Grécia poderá conhecer ainda hoje, vamos lá ver se é desta, o nome do chefe de governo interino que vai tentar acertar agulhas com Bruxelas e com o FMI antes das próximas eleições gerais. O nome sairá das negociações que se têm desenrolado entre o PASOK, os socialistas, o partido de Papandreou, e o principal partido da oposição, Nova Democracia. Uma fonte do PASOK disse à Reuters que o atual presidente do Tribunal Europeu de Justiça, Vassilios Skoris, é agora o nome mais forte para suceder a Papandreou. A mesma fonte disse à Reuters que o atual ministro do Direito das Finanças poderá continuar em funções. Há que esperar por dados mais consistentes relativamente ao desfecho das negociações, intensas negociações políticas na Grécia. De caminho, vale a pena tomar nota deste aviso
deixado pela diretora-geral do FMI, de visita a Pequim. Ela considera que existe um real risco de espiral de instabilidade financeira mundial. A francesa Christine Lagarde, a falar em Pequim, tratou de sublinhar que a Ásia não está imune a este risco e, por isso, a China necessita de uma moeda mais forte, referência de Christine Lagarde, ao facto de muitos apontarem o dedo a Pequim, dizendo que os chineses estão a acumular excedentes comerciais por via do valor da moeda que tem de ser valorizada, na opinião da diretora-geral do FMI. E há mais um assunto do mapa mundo das notícias que tem estado a borbulhar nos últimos dias, mas que parece estar a aquecer, que é o dossiê nuclear iraniano. Quais são as últimas novidades? São, no fundo, reações diplomáticas, políticas, ao tal último relatório da Agência Internacional de Energia Atómica. O que é que temos? Temos aqui declarações do chefe de diplomacia francesa, Alain Juppé, aos microfones da RFI, Rádio France Internacional, a dizer que o Conselho de Segurança tem que pôr pés ao caminho e tratar de aprovar sanções duras e sem precedente. São expressões utilizadas por Alain Juppé nestas declarações aos microfones da rádio francesa. Também em Bruxelas o assunto está a provocar sobrolhos carregados. Este relatório agrava seriamente as preocupações da comunidade internacional sobre a natureza do programa nuclear iraniano. Palavras do porta-voz de Catherine Ashton, ela é a chefe da diplomacia dos 27 parceiros europeus. E o que tem a dizer a tudo isto Ahmadinejad, de acordo com as agências internacionais, diz que vai prosseguir tudo como está previsto. O Irão não pretende recuar um milímetro em relação ao seu programa nuclear, que, de acordo com as autoridades iranianas, elas têm dito isto insistentemente, não tem fins pacíficos. Não é esta a convicção, o receio de boa parte da comunidade internacional. Agora olhamos a carta das nuvens. Registramos o aviso para fenómenos extremos de vento que podem acontecer ainda esta manhã até ao princípio da tarde nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém. Desde a madrugada que está ligado o alerta laranja, o seguro mais grave da meteorologia. A TSF falou com a Maria João Frada para perceber o que devemos esperar então para o que resta de manhã até ao princípio, até a hora do almoço. Temos períodos de chuva, portanto chuva contínua, por vezes em regime de aguaceiros e podem ser por vezes acompanhados de rajadas de vento e também de trovoada. Neste momento, na região da Grande Lisboa, já temos uma melhoria em termos de quantidade de precipitação. No entanto, até às 12 horas aqui em Lisboa, Setúbal e Santarém podem ainda ocorrer precipitação forte, acompanhados de fenómenos extremos de vento e mesmo aqui no litoral oeste da região sul, há o risco de haver fenómenos extremos de vento locais. A ventania e a chuva não são, claro, está boa companhia para as deslocações do dia-a-dia. Esta tem sido uma manhã complicada para quem precisa do comboio para se deslocar, efeitos ainda das greves convocadas por vários sindicatos do setor ferroviário. O problema não é tão complexo como aquele que registámos ontem, mas tanto a nível urbano como regional houve já várias supressões e atrasos. As linhas de Sintra e a Zambuja foram as mais afetadas. Contratada pela TSF, Ana Portela, porta-voz da CP, fez há instantes o balanço da situação. Em termos de comarcas urbanas do Porto, são os únicos que estão a ser feitos na sua totalidade. Nos comarcas urbanas de Lisboa, a situação está a aproximar da normalidade, mas ainda há um nível elevado de supressões, nomeadamente na linha de Sintra e de Zambuja. Na linha de Sintra tivemos até às 8 da manhã ainda 48% de supressões e na Zambuja 35%. E nos comboios regionais, até às 8 da manhã ainda tínhamos cerca de 50% de supressões. Porta-voz da CP, ouvida pela jornalista Cláudia Arsénio. A empresa conta que a situação fique mais regularizada nas próximas horas, mas até ao fim de semana, como temos
Tornado, há que contar com perturbações na situação dos comboios, isto porque são 10 os pré-avisos de greve em cima da mesa da administração da CP. 9 e 10 da manhã, são 8 e 10 nos Açores. O número de casas vazias em Portugal cresceu 35% na última década. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística mostram que uma em cada 8 casas está desocupada. Os centros de Porto e Lisboa são as áreas onde o fenómeno é mais evidente. Na capital, a contar-nos o jornalista Nuno Guedes, metade das casas da Baixa não tem ninguém a viver. São 4 as freguesias do coração de Lisboa, com 40% a 50% de alojamentos vagos. São Nicolau, Madalena, Sé e Santa Justa. Estamos a falar de habitações que o Instituto Nacional de Estatística diz que estão disponíveis para habitar, mas onde não vive ninguém. O centro da capital, entre o Terreiro do Paço e o Rossio, tem a 7ª freguesia do país com maior percentagem de casas vazias. Em São Nicolau, 50% das casas foram identificadas como vagas. Ao todo, se olharmos para toda a cidade de Lisboa, 16% dos alojamentos estão vazios. No Porto, o número aumenta para 19%, quase uma em cada 5 casas. Um cenário particularmente visível no coração do Porto, onde 3 freguesias têm mais de 1/3 das habitações sem ninguém. Nos últimos 10 anos, em todo o país, o número de casas vazias aumentou 35%. Portugal tem hoje 735 mil alojamentos à espera de habitantes. Durante este cenário, o Presidente da Associação dos Comércios Proprietários pede ao Governo para alterar rapidamente a lei do arrendamento. No mesmo sentido, também já escutámos esta manhã o Presidente da Associação dos Mediadores. Agora vamos até ao terreno, ver mais de perto uma das situações. Vamos até à Baixa de Lisboa, ao encontro do Presidente da Junta de Freguesia de São Nicolau. Ele considera, António Manuel considera que para ter mais gente a viver na Baixa é preciso restringir o uso do automóvel no centro da capital. O uso do automóvel no centro histórico, como é a Baixa, pois retira a qualidade de vida a quem lá habita e também a quem trabalha na Baixa e, portanto, quem quer visitar a Baixa. Eu penso que a questão da mobilidade é uma questão que deve ser pensada, porque, de uma forma geral, os centros históricos pois, são centros ocupados sobretudo por pessoas e, portanto, o automóvel não deve ocupar o espaço dos centros históricos. O que fazer para ocupar as casas? Um caminho, apontado pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Nicolau, poderá também trazer à antena da TSF a sua opinião sobre este assunto, que Manuel Acácio leva a debate no fórum depois da edição das 10 da manhã. Agora, notícias de um prémio literário, um dos principais galardões nesta área, o prémio Portugal Telecom de Literatura, foi atribuído ao brasileiro Rubens Figueiredo, 55 anos, antigo professor de português, agora praticamente dedicado à tradução, sobretudo de obras russas. Foi nas horas vagas, já confessou Rubens Figueiredo, que foi escrevendo uma das obras, Passageiro do Fim do Dia, a obra agora distinguida e que a jornalista Ruth Fonseca trata de nos apresentar. O Passageiro do Fim do Dia conta o que os olhos de Pedro veem enquanto atravessa a cidade do Rio de Janeiro até chegar ao bairro onde vive. Com um livro velho nas mãos, que vai lendo, o personagem criado por Rubens Figueiredo vai observando as relações e as desigualdades sociais no Brasil. Tentei me concentrar em pequenos fatos ou situações, e às vezes detalhes mesmo pequeninos, que fossem sugerindo, em primeiro lugar, ao personagem principal, mas também secundariamente ao leitor, a presença subjacente de um processo que produz e justifica aquela desigualdade, a distância entre as pessoas, a dificuldade de ver os outros como iguais a nós mesmos. O vencedor do Prémio Portugal Telecom de Literatura escreveu o primeiro romance aos 23 anos, nasceu e vive no Rio de Janeiro, foi professor durante mais de 20 anos, fez a viagem de autocarro que inspirou a obra premiada. Atualmente é tradutor, tem mais de 40 traduções publicadas, premiado várias vezes. Este ano, o Passageiro do Fim do Dia foi distinguido com o Prémio São Paulo da Literatura. No momento em que o ônibus partiu, Pedro voltou o rosto para a janela aberta ao seu lado. Quase pôs o nariz para fora, enquanto o ônibus dobrava a primeira esquina e a segunda esquina. O motorista deu uma arrancada comprida, o motor lançou o ronco cada vez mais agudo
muito feliz e pediu desculpa pelo mau jeito. Boas leituras, ficamos então com esta proposta de livro premiado, Passageiro do Fim do Dia, livro do brasileiro Rubens Figueiredo. 9:16 agora as notícias em destaque nesta manhã da chuva, João Paulo Passar. A pressão dos famosos mercados. Apesar do anúncio da demissão de Berlusconi, as taxas de juros a 10 anos da dívida italiana atingiram esta manhã novo recorde de 6,86% e o Cavalieri garante que não está a pensar no regresso. Em declarações ao jornal La Stampa, o primeiro-ministro italiano, missionário, garante que não vai recandidatar-se.